Olá, paz do Senhor. Seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso Vida Abundante, versão Professor Discipulador. Eu sou o pastor Elmer Mendes e estarei com vocês durante todo este curso. Nós preparamos um curso para orientar o professor discipulador, ou seja, aquela pessoa que estará ensinando alunos sobre o curso Vida Abundante. Na aula 1, nós já falamos o que é o curso Vida Abundante. Falamos sobre estratégias e propósito deste curso. Nesta aula, vamos falar sobre instruções para o professor. Vou dar aqui algumas orientações, algumas instruções para este professor, no caso você, professor, professora, que estará aplicando o curso Vida Abundante. A primeira instrução, então, que eu passo aqui é referente à oração. É muito importante, até foi falado de forma sucinta na primeira aula, mas é muito importante isso, por isso tem que ser repetido. Você precisa se manter em oração diariamente, pedindo a Deus que lhe dê sabedoria. É isso mesmo. Primeiro, orar por você, colocar a sua vida diante de Deus, quebrantar o seu coração, se humilhar na presença do Senhor e pedir que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê ânimo, coragem, ousadia para instrução na palavra, para ensinar a palavra para outras pessoas. E nós estamos falando do ensinamento básico, dos primeiros passos de responder para as pessoas o que elas precisam fazer para serem salvas. Isso de acordo com a Bíblia e principalmente fundamentado no Evangelho de João. Por isso, ore, se consagre, apresente-se diante de Deus falando das suas fraquezas, debilidades, falando do quanto você precisa da graça, da misericórdia, da ação do Espírito Santo na sua vida. E também ore por o seu aluno, pelo seu discípulo, a pessoa que você está discipulando, para que ela possa compreender cada lição estudada. E até ore especificamente sobre a lição 1, a lição 2 e assim por diante, pedindo que o Espírito Santo possa trazer entendimento, direcionamento, sabedoria para esta pessoa. Uma segunda orientação é estude bem cada lição. Estude bem cada lição. Você provavelmente tem em mãos a revista do professor. Na revista do professor tem todas as lições comentadas, ou seja, tem a revista do aluno, que está em destaque, está em uma cor azul, e tem os comentários especificamente para o professor. Então, de preferência, antes de você se reunir com alguém, faça uma revisão. Fique ali 1 hora fazendo uma revisão, lendo os textos, lendo a Bíblia, fazendo anotações, para que então você possa se deslocar para ir ao local onde você está discipulando, pode ser na igreja, ou na casa da pessoa, ou receber alguém na sua casa, e aí você vai ter clareza, confiança, segurança para ensinar cada vez. Então eu aplico o curso Vida Abundante há muitos anos que eu tenho esta prática de evangelizar e discipular através do curso Vida Abundante. Todas as vezes eu faço uma breve revisão, eu faço uma releitura da lição, do professor, para cada vez mais me aperfeiçoar. Então isso é muito importante. Se você tiver alguma dúvida, eu nunca apliquei o curso Vida Abundante, estou conhecendo agora. Se você tiver alguma dúvida, certamente você conhece pessoas que podem te ajudar, um pastor, um presbítero, um professor de escola bíblica. Então, de preferência, alguém da igreja local,
Hoje tudo a gente vai pesquisar na internet, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim e até mesmo distorcida. Então, procure conversar com outras pessoas, porque também o diálogo ou a pesquisa vai ajudar você muito a crescer. Adquira, inclusive, bíblias de estudo, que poderá ser uma ajuda. A Bíblia de estudo tem a parte da Bíblia, a Bíblia são os capítulos e versículos. E os estudos, que não são a Bíblia, são comentários da Bíblia. Então você também vai ter critérios ali para fazer pesquisas com materiais que são indicados, que de fato nós temos excelentes materiais, excelentes bíblias de estudo. Então você pode inclusive até também perguntar ao seu pastor, ao seu dirigente de congregação, presbítero, professor de escola bíblica, se tem alguma indicação. Eu poderia já fazer algumas indicações aqui, né? Por exemplo, nós temos a Bíblia de Estudo Pentecostal. São ótimos comentários intensos e extensos, né, sobre os versículos da Bíblia. Essa seria uma ótima Bíblia para como ferramenta de estudo e de preparação. Nós temos hoje uma variedade muito grande de Bíblias e de traduções. Mas esta está dentro, por exemplo, da nossa linha de pensamento, de argumento, da teologia. Então estude cada lição. Seja sensível à necessidade do seu discípulo. Não estou falando aqui o seu discípulo, o seu aluno, só como uma dinâmica aqui para que você entenda esta relação. Está bem claro que nós estamos fazendo discípulos para Jesus. O próprio Jesus disse que nós possamos ensinar o que estamos aprendendo dele. Então, mas essa relação de alguém que está ensinando, acompanhando, discipulando, esta é uma relação discipuladora. E nós não estamos fazendo para nós, para Jesus. Mas sim, ela tem uma relação discipuladora e você então seja sensível à necessidade desta pessoa, do seu discípulo. Ajude esta pessoa com amor e compreensão e procure auxiliá-lo no desenvolvimento de sua vida cristã. Nós estamos falando, meus irmãos, de primeiros passos. Você vai ter que ensinar essa pessoa como ler a Bíblia, como orar, jejuar, consagrar, cantar louvores, ter uma lista de louvores, ou seja, a pessoa está acostumada a ouvir louvores que muitas vezes tem palavrões, indecência, todo tipo de carnalidade. Agora ela está sendo discipulada, ela tem que ser ensinada nos primeiros passos. Então vai requerer paciência, compreensão, para que você inclusive mostre na prática como orar, como ler a Bíblia, qual tipo de canções o povo de Deus ouve, como ser aplicado nas disciplinas espirituais. Então, tenha essa percepção para você acompanhar bem a pessoa que você está discipulando. Além disso, considere o fato de que muitas pessoas, elas não estão seguras no relacionamento dela com Deus, ela tem muita dúvida. Então, assim que iniciar as lições, faça uma oração. Quando concluir as lições, faça uma oração. Pergunte à pessoa se ela tem algum pedido, algo que vocês possam orar juntos para que essa pessoa possa viver esse milagre. Então, tudo isso vai dando segurança na relação dela com Deus. Na quarta lição, nós, inclusive, fazemos o apelo. Um apelo é um desafio. Você quer render-se a Cristo? Você entendeu o plano de salvação e quer se render a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Então você está desafiando esta pessoa e deixe ela à vontade para responder. Não constranja. Se ela responder sim, celebre, fique feliz, ore por ela.
conduza um momento de oração de confissão juntamente com ela. Na própria lição tem esta oração de confissão, mas sem forçá-la, sem constrangê-la. Se ela dizer não, não quero, trate do mesmo jeito essa pessoa. Que Deus te dê uma oportunidade e continue estudando com esta pessoa, que a oportunidade pode estar, inclusive, na outra semana. Outra instrução para você, querido professor, querida professora, discipuladores, você ajudará o seu discípulo no crescimento espiritual. Então, através de cada estudo, de cada lição, de cada semana, esta pessoa ela vai estar recebendo conhecimento sobre a vida transformada por meio de Jesus Cristo. Ela vai conhecer um pouco mais de Jesus, da sua morte, da ressurreição, e ela vai dar os primeiros passos na vida cristã, na vida de fé, na vida espiritual. Então veja que nós estamos tratando de um assunto muito importante para as pessoas. E você, inclusive, deve ser o primeiro a dar exemplo, a testemunhar o que Jesus está fazendo. Porque, por exemplo, na lição 5, o tema é o que acontece com aqueles que entregaram a vida a Jesus. E a sua vida é um exemplo, porque você já entregou a vida a Jesus. Então, o que acontece? Como nós vivemos depois de aceitar o desafio e render-se a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, o seu testemunho é muito importante. Você é o exemplo do discípulo de Jesus. Inclusive, no que diz respeito ao reconhecimento dos erros. Nós estamos falando, inclusive, disso, o reconhecimento dos erros, das nossas fraquezas, das nossas falhas, mas sempre nos voltando para Jesus como perdoador, como Salvador, aquele que é o Salvador da nossa vida. Uma orientação sobre a questão organizacional, horário de início, horário de término dos encontros. A proposta é que o curso não seja feito em uma vez só, o curso seja feito em 7 semanas. No máximo, 1 hora de duração, não precisa mais do que isso. Se tiver assuntos que não tem a ver, que saem do proposto, do foco, faça anotações e tira dúvida depois. O horário de início e o horário de término é muito importante. Não atrase. Um exemplo, foi marcado na terça-feira às 20 horas. Lembre a pessoa na segunda-feira, olha, está tudo certo. Na terça-feira, na parte da manhã, hoje tem o nosso encontro, está tudo certo. Chegue no horário certo, termine no horário certo. Essa questão da pontualidade, do compromisso. A pessoa que você está evangelizando e discipulando falou, hoje não vai dar, eu tenho um compromisso. Mostre a urgência. Não dá hoje, vamos fazer amanhã. Tem que ser feito esta semana. É muito importante o que eu vou falar para você. É muito importante o que eu tenho para transmitir, para estudar com você no dia de hoje. Então não deixe para a semana que vem, não trate assim, depois a gente faz então, porque vai demonstrar que não é tão importante. É urgente, é importante apresentar o plano da salvação para as pessoas. Então, a pessoa falou que não deu para ela naquele dia, já marca para o outro dia. Então, vamos fazer essa semana. É muito importante o que eu tenho para falar contigo nesta semana. Dê o senso de urgência, que a pessoa vai ver o quão é importante e o quanto você está compromissado com aquela alma, com aquela vida que está se perdendo e precisa da salvação que só Jesus Cristo pode dar. Então, o ideal é que o encontro fique bem focado no estudo. Vai ter um cafezinho depois. Eu aconselho que seja algo de 5 minutos. Não prolongue, não prolongue. Chegou, ensinou, a pessoa quer servir um cafezinho, ou na própria igreja servir um cafezinho, ou na sua casa.
5 minutinhos ali, se você estiver na casa da pessoa, se despeça da pessoa e até a próxima semana. Então, isso é muito importante. Uma sugestão são 7 semanas. Na 8ª semana, marque um encontro. Encerrou. 8ª semana, vamos marcar um café, eu trago um bolo, você um refrigerante, alguma coisa assim, aí para ter um momento de conversa. Ok. Mas fique bem focado, não perca o foco, não perca a atenção, porque vai ter muita coisa para distrair. E você não pode ficar com as distrações. Vai ter muita coisa para te desanimar, vai ter muita coisa para desanimar a pessoa. Você vai ter que ter a ousadia, a coragem para animar a pessoa e você estar animado diante de Deus em oração para cumprir a missão. Então, fique bem focado, são poucos dias de estudo, são poucas semanas que vão fazer uma grande diferença na vida daquela pessoa. Também estimule o seu discípulo a escrever as respostas, porque na revista do aluno, até na lição 5, tem um breve questionário. Então você vai estudar, aquela pessoa vai responder. E aí na outra lição você começa verificando as respostas, antes de começar a lição. Verificou as respostas, começa a lição 2. No final da lição 2 tem um breve questionário para a pessoa responder. No início da lição 3, começa verificando o questionário que a pessoa respondeu. E aí verificou, bem dinâmico a verificação, começa a lição 3 e assim por diante. Não importa se o aluno errou. Um questionário bem simples, que inclusive ele vai responder com referência bíblica. Ele vai ler a Bíblia e responder na casa dele durante o intervalo de uma aula para outra. A pessoa errou, não faça brincadeira, seja bem sério. Olha, aqui é o lugar de errar mesmo, não tem problema. A resposta certa é essa. Então, deixa a pessoa bem segura que ela pode responder sem problema nenhum. Então, dê liberdade para o aluno também, para ele compartilhar o que respondeu. Aqui na pergunta 1, tem essa pergunta: qual foi a sua resposta? Deixa ele falando e vai conversando ali. Ou seja, se você for usar 40 minutos, 1 hora de aula, 10 minutos para essa dinâmica, para você ir perguntando e ele respondendo aquilo que foi escrito ali na resposta na revista do aluno. Então isso vai ajudar a criar um debate, uma dinâmica boa para o início da aula, até mesmo um quebra-gelo para o início da aula. E sempre esteja animando, você é a pessoa que vai animar, vai trazer alegria para aquela pessoa em amor e em compreensão. Então não faça com que a pessoa se sinta mal com as respostas. Bom, finalizando aqui a nossa aula, eu quero dizer para vocês o seguinte: a ética é muito importante. Então, se você for dar aula, for fazer o discipulado com uma pessoa de sexo oposto, você não pode ir sozinho. Lógico, a não ser se for alguém da sua família, né? Sua tia, sua mãe, seus pais, seus irmãos. Então aí já está em casa. Mas assegure-se que não vai ter nenhum mal entendido, sabe? Isso é muito importante. Esteja em 3, 4 pessoas, leve alguém com você para fazer o discipulado. E isso vai ser muito importante para que não crie de fato nenhum falatório inútil e nenhum tipo de erro na transmissão, no cumprimento da missão de evangelizar e discipular. Que Deus te abençoe, que você esteja encorajado para cumprir esta missão. A partir da semana que vem, nós vamos ter, então, a lição número 1 da revista do aluno. E nós vamos, então, fazer aqui um breve estudo das 7 lições da revista do aluno.
Deus abençoe você, esteja animado e constante, porque a recompensa vem do Senhor. Um abraço a todos, até a próxima aula.